Ok. É, Na última aula, né, que a gente gravou, que foi disponibilizado para vocês, vocês devem lembrar que a gente estava falando das variáveis fundamentais do tráfego, né? A gente chegou a falar que essas três variáveis, portanto, são o fluxo, a densidade, a velocidade, e a gente começou então a definir e discutir um pouco cada um delas, né? A gente começou então pelo fluxo, a gente discutiu é, várias questões lá envolvendo o fluxo de tráfego. A gente vai começar então essa aula falando de densidade, né, definindo o que é densidade, e logo na sequência a gente vai falar, né, sobre velocidade e como que essas três variáveis, fluxo, velocidade e densidade, se relacionam. Né? Então esse é o objetivo dessa aula. Tá? Então, densidade de uma corrente de tráfego, lembrando que quando a gente fala de variáveis fundamentais do tráfego, a gente está tentando trazer elementos dos modelos macroscópicos, né, quando a gente está querendo caracterizar uma corrente de tráfego, que são aqueles veículos que têm características semelhantes, né, e ao mesmo tempo trazer elementos de uma análise mais microscópica, né, como a gente estava falando na outra aula, correlacionou então o fluxo de uma corrente de tráfego com um headway, que é o inverso, né? Fluxo é o inverso do headway médio, headway esse que é uma medida mais voltada para análise microscópica, ao passo que o fluxo então é uma medida macroscópica, não é isso? Ok. Então a aula de hoje fala então começando sobre densidade na corrente de tráfego, cuja definição é número de veículos presentes num trecho de via num dado instante. Né? Então, veja só, nós estamos falando que se é num dado instante, então imagine aí que a gente tem uma fotografia aérea de um segmento viário, né? E aí dessa fotografia aérea a gente consegue contar veículos, né? Então, portanto, tem número de veículos nesse trecho, né? De via. E aí a gente vai pegar esse número de veículos e ver qual a relação disso com o tamanho do trecho. Né? Portanto, o que eu quero dizer com isso é que a densidade tem como variável, né, como unidade, né, veículos por quilômetro, veículos por metro e assim por diante. Densidade essa que a gente consegue registrar, portanto, num dado instante, como se fosse uma fotografia aérea desse segmento viário. Né? E aí tem algumas coisas interessantes, né, quando se fala de densidade. Por exemplo, a gente tem aí o regime congestionado, né, que é quando a demanda excede a capacidade, mas dentro desse regime congestionado, a gente pode continuar, né, imaginando aí um aumento de demanda, né, e cada vez mais, né, uma demanda maior do que a capacidade, né, e aí vocês podem imaginar que por algum motivo essa fotografia aérea começa a encher, né, começa a ser poluída, aí, digamos assim, né, preenchida por veículos. Só que isso, no final das contas, atinge um valor máximo. Né? Então, essa densidade ela atinge esse valor máximo. Né? Então, que é quando os veículos estão lá, feitos em fila, parados, né, o próximo, mais próximo possível do veículo que está adiante. Né? Como a gente estava falando, então as unidades usuais pode ser veículo por quilômetro por faixa, né? Ou seja, veículo por uma unidade de distância, né? São as unidades que a gente pode ter para densidade. Agora, se a gente está falando de veículos que estão aí posicionados no segmento de via, então o comprimento dos veículos depende, né? Influencia no valor dessa densidade. Uma coisa é a gente ter 100 veículos por quilômetro, digamos assim, somente de automóveis. Outra coisa é 100 veículos por quilômetro, sendo que esses veículos são todos ônibus ou todos caminhões, né? São todos caminhões. Então não sei nem se a gente consegue, né, nesse exemplo que eu estou dando, 100 veículos, 100 automóveis por quilômetro, não sei nem se a gente consegue de fato colocar em determinado lugar, né, 100 caminhões por quilômetro. Né? Então é fácil
e bem claro de entender que a densidade, portanto, ela é diretamente correlacionada com o comprimento médio dos veículos, né? Agora, veja só, se a gente está falando aqui de densidade, né, a quantidade de veículos por quilômetro, certo? Ela pode ser alta ou pode ser baixa, isso de alguma forma ela pode ser correlacionada com a liberdade de manobras, né, que a gente tem ao trafegar num segmento viário, né? Então, se a densidade é muito alta, não estou falando nem que a densidade é aquela máxima que a gente acabou de falar, não, densidade de congestionamento, não, estou falando da densidade que é intermediária ali, né? À medida que isso vai aumentando, vai diminuindo, essa liberdade de manobras ela é aumentada ou diminuída, o que nos leva a crer, então, que a gente pode correlacionar a densidade com a qualidade do serviço daquele segmento viário, daquele componente viário, né? Que é um conceito de nível de serviço, de qualidade de serviço, é um conceito que a gente vai falar um pouquinho mais adiante nessa aula, mas é bom já chamar a atenção de que a densidade é uma das que a gente mais utiliza para poder estimar essa qualidade de serviço, esse nível de serviço, sobretudo em segmentos de rodovias, né? Então é isso que a gente estava falando, né? Quanto maior o comprimento médio, menos veículos ocupa um trecho dessa via, né? E aí a gente pode fazer um exercício aqui muito similar ao que a gente fez na semana passada, quando a gente conseguiu provar que fluxo é o inverso do redo e médio, né? Aqui nós vamos tentar fazer uma coisa similar, envolvendo os conceitos aqui de densidade e de espaçamento, né? Lembrando que espaçamento, então, é que nessa fotografia aérea a gente consegue pegar a distância entre dois veículos sucessivos. Isso é o espaçamento, né? E óbvio que eu estou falando de espaçamento entre para-choques dianteiros, né? Ou para-choque traseiro desses dois veículos, sendo que é mais comum que esse espaçamento seja medido de para-choque dianteiro a para-choque dianteiro de uma fotografia aérea. Eu estou tentando sempre voltar com esse conceito para que não haja uma confusão aí, né? A gente acaba confundindo os conceitos de espaçamento com os conceitos de redo, que foi o que a gente falou na semana passada. Muito bem. Veja que a gente tem aqui a primeira formulação, que diz que densidade, né, é igual ao número de veículos pela distância de um trecho viário, né? Então a gente falou isso há pouco tempo, né, quando foi apresentar a definição, né? Essa definição de alguma forma, obviamente, ela remete aí às unidades, né? Então densidade aí é dada em veículo por quilômetro, número de veículos, obviamente, é dado em veículos, enquanto que o tamanho do trecho é dado em quilômetros. Ok. Se a gente tira uma fotografia aérea e começa a somar os espaçamentos entre os veículos sucessivamente, não sei se vocês concordam comigo, né, mas a somatória desses espaçamentos dessa fotografia aérea dá exatamente, ou pelo menos bem próximo disso, né, do tamanho do trecho que a gente conseguiu pegar com essa fotografia aérea. É o que essa formulação aqui está mostrando, olha só. Então essa distância, que é a mesma distância, tamanho do trecho está aqui, ó, esse d de distância, né, que é o tamanho do trecho, ele é igual ao somatório dos espaçamentos individuais, né, entre os veículos dessa fotografia aérea, certo? Lógico que como a gente tem aqui a mesma variável aqui nessas duas formulações, que é a variável da distância do trecho, né, a gente consegue então pegar esse somatório aqui e trazer para essa primeira formulação, de modo que a densidade então fica igual ao número de veículos dividido pelo somatório dos espaçamentos. Tá? Muito bem. Então, espaçamento médio. O que seria o espaçamento médio? Bom, se a gente tem uma série de espaçamentos, como a gente estava falando agora há pouco, é só somar todos esses espaçamentos, né, e tirar e dividir então pelo número de espaçamentos. Né? É claro que esse número de espaçamentos aqui, ele não é exatamente igual ao número de veículos, porque a gente precisa de 2 veículos para poder ter um espaçamento. A gente precisa de 3 veículos para poder medir 2 espaçamentos. Mas se a gente está vendo aqui uma fotografia que a gente consegue, obviamente, pegar uma quantidade boa de veículos, então a gente está falando aqui de algumas dezenas, né, de veículos, alguma coisa assim, de modo que a gente pode relaxar um pouco essa diferença e dizer então que esses dois N's aqui acabam sendo, se não iguais, muito próximos. Tá? Então, isolando esse somatório aqui, a gente pode então dizer que esse somatório é igual ao espaçamento médio
vezes N, e esse espaçamento médio vezes N ele acaba subindo aqui no lugar desse somatório, de modo que a gente tem aqui, ó, densidade igual a N sobre espaçamento médio vezes N, cortando N com N, a gente chega então à conclusão de que a densidade, né, ele é igual ao inverso do espaçamento médio. Tá? Então veja só, semana passada a gente chegou à conclusão de que o fluxo, né, ele é igual ao inverso do ré do E médio. Hoje a gente chegou à conclusão similar dizendo que densidade então é o inverso do espaçamento médio. Né? Então a gente tem um espaçamento médio ali, vou dar um exemplo aqui de 10 metros, né? Então o inverso de 10 metros acaba sendo 0,1, né? Veículo por metro, né? Então 0,1 vezes 1000, né? Então a gente vai chegar aí a 100 então, veículos por quilômetro, né? Que é a unidade usual aí, tá? Então é isso. Então, densidade é o inverso do espaçamento médio, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de velocidade, né? Velocidade é, obviamente, diferente, talvez, do fluxo e principalmente da densidade. Velocidade a gente já tem uma noção bem clara do que significa, né? E só para poder manter o padrão, tá aí a definição, né, da velocidade, que é a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Nós estamos careca de saber que as unidades usuais então é km por hora, metros por segundo, né? Pelo menos para o sistema internacional de unidades é o que a gente mais utiliza, né? E aí a gente, é claro que a gente consegue perceber que mesmo se a gente for pegar registros, aí é só um exemplo, tá? Registros de velocidades individuais coletadas aí na rodovia, e esses dados aí são dados reais, a gente pode perceber desse histograma que, esse histograma se assemelha muito a uma curva normal, né? Uma distribuição normal. E numa distribuição normal, a gente tem como uma medida de tendência central bem significativa dessa distribuição a média, né? Então veja que a gente tem aqui uma porcentagem dessa amostra importante que gira em torno de uma média, né? Que é uma coisa que é bem intuitiva, mas que é bom reforçar, né? De modo que a gente tem aqui, ó, uma quantidade pequena de veículos, né, de motoristas que estão distante para baixo aí dessa média e gente que também está bem distante para cima, né, dessa mesma média, tá? Isso até faz eu lembrar de um caso, uma vez numa discussão de um projeto aí recentemente, tá? Lá no DR de São Paulo, um dos engenheiros lá, uma discussão, chegou a dizer que em uma determinada rodovia, que não é uma rodovia de alto padrão, muito longe disso, ele conseguia andar com uma velocidade, se não fossem os outros veículos, né, que impediam dele percorrer o trecho como ele bem entendia. Ele dizia que conseguia percorrer sem muito problema, se a gente fosse os outros veículos, uma rodovia de pista simples a 120 km por hora, né? E isso ele estava dizendo, tentando argumentar que a rodovia a qual ele gerencia ou ajuda a gerenciar, ela tinha um bom padrão, né? E é preciso a gente pegar essa declaração, né, esse argumento e pensar um pouquinho nele. Porque primeiro que se isso for verdade, e eu não estou dizendo que não é, mas se isso for verdade, nós estamos falando de um motorista que não está andando, que está andando a 120, mas às vezes é 1 em 100, 1 em 1000 dos motoristas que passam lá, e eu estou falando de alguém que gerencia a rodovia, com essa rodovia, né? Porque passa lá todos os dias, conhece muito bem a rodovia. E o usuário comum? O usuário comum, obviamente, não vai percorrer a rodovia, mesmo sozinho, né, muito cedo durante o dia, ou então de madrugada, e não vai percorrer a 120 km por hora porque ele tende a ser, digamos assim, um pouco mais, não diria nem conservador, é bom falar conservador,
porque a gente não tem uma palavra melhor, mas ele gira em torno de uma média que não é 120 km por hora, obviamente, né? E mesmo que fosse, eu não sei se esse analista que a gente estava discutindo mediu de fato essa velocidade média ao longo de um trecho, porque uma coisa é ele de vez em quando manter uma velocidade a 120 km por hora. Primeiro que é complicado, porque eu acho que a velocidade regulamentar dificilmente numa rodovia de pista simples, que é aquela que você percorre o sentido oposto para poder fazer uma ultrapassagem, né? Dificilmente a velocidade regulamentar é de 120 km por hora. Né? Primeiro tem essa questão, mas é preciso ter cuidado que às vezes ele pode até ter atingido essa velocidade de 120, mas se eventualmente ele não atingiu 120, atingiu 100, atingiu 90, atingiu 80, para poder ele ter uma velocidade média ao longo de um trecho de 120, ele vai ter que andar, né, muito mais do que 120, para poder na média chegar próximo de 120. Então é preciso, embora a gente tenha uma noção muito clara do que é velocidade, é preciso usar esses dados que a gente obtém de maneira muito responsável, né? E entender como que funciona a coleta dessa informação tão importante para análise operacional de vias urbanas e rurais também. Né? Hoje em dia também tem um nicho muito importante, assim como hoje em dia mais por causa das ações das concessionárias, né? Mas sempre foi, né, importante a gente poder gerir bem as rodovias lógico que a gente tem aí muita coisa para percorrer ainda nessa questão da gerência de rodovias, né, mas eu acho que muita coisa já melhorou nos últimos anos. Muito bem, é importante dizer que nós temos aqui dois tipos de cálculo da velocidade média de uma corrente de tráfego. Tá? A primeira delas a gente chama de velocidade média no tempo. Tá? A velocidade média no tempo a gente calcula quando a gente tem registros de velocidades obtidas num ponto da rodovia. Certo? Como que a gente obtém essas velocidades num ponto da rodovia? Pode ser por meio de um sensor, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Mesmo no meio urbano, a gente de vez em quando passa e percebe no pavimento uma cor diferente, um desenho diferente no pavimento, e a gente consegue perceber que aquilo é um equipamento, né? Que coleta as informações em tempo real e armazena aí num sistema, né? Num computador, um servidor aí, né, que pega esses dados e armazena, mas aqueles dados, né, remetem a um ponto da via, né, não remetem a um trecho de via. Tá? A gente pode pegar, por exemplo, aqueles radares móveis, né, aqueles que a polícia rodoviária geralmente utiliza, né, a gente chama muitas vezes aquele equipamento de speed gun, que parece realmente uma arma, né, assim, de coletar velocidade, obviamente, né. Tem aqueles radares também de fiscalização eletrônica, que aí tem bastante no meio urbano, mas também no meio rural, que também, de alguma forma, coleta a velocidade, embora seja um dado de velocidade que não é muito confiável, porque os motoristas com medo de levar multa, né, às vezes freiam, né, no ponto onde tem o sensor, né, e depois aceleram. Né, então é um dado que a gente tem que olhar, principalmente quando é um dado que é utilizado para poder fiscalizar a velocidade do usuário naquele ponto, né? Diferente de outros sensores, não sei se vocês já perceberam, que não faz fiscalização eletrônica de velocidade, simplesmente coleta a informação, né, para poder ser usada depois. Né? No meio urbano, por exemplo, a gente consegue ver esses sensores instalados em cidades grandes que têm centrais que fazem um cálculo em tempo real, né, dos tempos semafóricos. Né? Belo Horizonte tem esse sistema, mas eles não utilizam muito, pelo que eu já andei conversando com o pessoal da BH Trans, mas outras cidades usam mais, né? São Paulo, Rio, sei lá, todas as cidades, aí, as metrópoles brasileiras, têm geralmente um sistema que coleta essa informação em tempo real e são por meio desses sensores. Né? No gerenciamento de rodovias, esses sensores, eles obviamente não são utilizados para calcular
os tempos semafóricos, até porque são raros os semáforos em rodovias, né? Mas eles utilizam para poder coletar volume, dados de velocidade ao longo de um ano, para que isso possa servir, por exemplo, para calcular o nível de serviço, determinar a qualidade de serviço, que é um conceito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então é isso. Então a velocidade média no tempo, a gente calcula quando a gente tem dados de velocidade coletados num ponto da rodovia, né? Como que a gente obtém essa média? Através da média aritmética das velocidades individuais, né? Que é aquela velocidade que a gente, aquela média, né? Que a gente geralmente usa mesmo, né? Então a gente tem aqui a velocidade média no tempo, é igual ao somatório das velocidades individuais coletadas no ponto da rodovia dividido pelo número de velocidades, tá? E aí a gente pode abrir um pouquinho mais essa formulação aqui, mexendo, né, com os tempos de viagem e tal, mas enfim, eu acho que o mais importante é a gente ver essa primeira apresentação aqui, né? Então, vocês não precisam decorar, obviamente, né, mas tenta memorizar, né? Acho que não é um trabalho muito grande, né? Memorizar então que a velocidade média no tempo vai ser o somatório das velocidades individuais dividido pelo número de velocidades, tá? O outro tipo de cálculo da velocidade média é a velocidade média no espaço, tá? Então, diferente da outra, a gente não tem registros de velocidade para um ponto da via. A gente tem registros de velocidade obtidos ao longo de um segmento de via, ao longo de um trecho, tá? E aí, nesse caso, a gente não vai tirar a velocidade média pela média aritmética. Vamos pegar a média harmônica das velocidades individuais. Mas assim, a média harmônica é um negócio que a gente não tem, não está habituado, né, a usar a média harmônica. Não sei nem se vocês já ouviram falar de média harmônica, mas veja só, de fato, a velocidade média no espaço, ele tira uma média aritmética, mas não tira a média aritmética das velocidades individuais. Eles tiram a média aritmética dos tempos de viagem individuais, tá? Então, vamos lá. A velocidade média no espaço vai ser a distância de um determinado segmento viário, que é a mesma distância para todos os veículos que você está querendo obter a velocidade, né? Dividido pela média aritmética dos tempos de viagem dos veículos que percorreram a distância D, tá? Então aqui embaixo, ó, vai ter somatório dos tempos de viagem, T, dividido pelo número de tempo de viagem. E essa média que eu estou tirando aqui é a média aritmética, né? Então, mas olha só, a gente pode mexer um pouquinho mais nessa formulação, né? A gente pega a CN aqui, sobe aqui para cima na formulação, né? Vem aqui para cima na formulação, né? A gente tem aqui a distância que estava aqui em cima do meu, desce aqui, né? E aí eles fazem uma troca, né? O N e o D aqui, e essa distância ele entra dentro dos somatórios, de modo que a gente vai ter, então, a velocidade média no espaço, o S, portanto, vai ser N dividido pelo somatório do inverso das velocidades individuais. Essa formulação aqui, não sei se vocês já ouviram falar, essa formulação aqui representa a média harmônica, tá certo? Por isso que aqui em cima já falou que era a média harmônica, mas se vocês quiserem memorizar, lembrem-se que o princípio está aqui, ó, que a gente não tira a média aritmética das velocidades, a gente tira a média aritmética do tempo de viagem. E a partir dessa premissa é que a gente chegou aqui ao dizer que a velocidade média no espaço, portanto, é a média, né, harmônica das velocidades individuais. Tá? E aí, e isso é uma propriedade de cada média, né? A gente consegue perceber, né, que a velocidade média no tempo, né, ela é geralmente um pouquinho maior do que a velocidade média no espaço. Tá? Na verdade, se a gente tiver vários veículos percorrendo um trecho, né, mas todos esses veículos tiverem exatamente a mesma velocidade,
aí a velocidade média no tempo acaba sendo igual à velocidade média no espaço, né? Mas quando a gente não tem essa situação, que é muito raro, obviamente, né? A gente sempre tem uma velocidade média no tempo ligeiramente maior do que a velocidade média no espaço, tá? E esse ligeiramente maior, aí tem várias formulações para isso, né? Essa aqui é uma das mais conhecidas, de dizer que a velocidade média no tempo é a velocidade média no espaço, mais a variância, né, da amostra de velocidade dos veículos no segmento sobre, de novo, a velocidade média no espaço. Portanto, essa parcela aqui acaba sendo a diferença entre a velocidade média no tempo e a velocidade média no espaço, que é bem pequena. Tá? É bem pequena. Tá? Temos um exercício bem simples aqui, ó, que tenta trazer uma certa luz aí para vocês entenderem qual é a diferença que pode ocorrer, né, entre essas duas velocidades aí, a velocidade média no espaço e a velocidade média no tempo, tá? Então, o exercício 3 diz o seguinte: então, um observador registra a velocidade instantânea de 3 veículos, né? Velocidade de 60, 50 e 40 km por hora. Levando em consideração que eles mantêm essa velocidade ao longo de um trecho de 1 km, calcule a velocidade média no espaço e a velocidade média no tempo para essa amostra de 3 veículos. Então, já tem logo de cara aí, né, como é que seria a velocidade média no tempo. Simplesmente a média aritmética das velocidades. Foi isso que a gente tinha visto agora há pouco. Então, 60 mais 50 mais 40 dividido por 3, 50 km por hora. Né? Como que seria, então, a velocidade média no espaço? Né? Seria a média harmônica das velocidades média no espaço, né? Seria, então, 3, né? Que é o número o tamanho da amostra, né? Dividido, então, pelo inverso, o somatório do inverso das velocidades. 1 sobre 60, 1 sobre 50, 1 sobre 40. Só para vocês relembrarem, está aqui, ó. Né? Portanto, eu estou acabando aplicando direto isso aqui, ó. É N dividido pelo somatório do inverso das velocidades. Veja que eu poderia ter usado essa daqui também, como a gente tinha comentado, né? Mas eu acabei usando a média harmônica diretamente, né? E a gente acabou chegando, então, né, a uma velocidade média no espaço de 49,65 km por hora, enquanto que a velocidade média no tempo é 50 km por hora. Lógico que é só um exemplo, mas vocês conseguem perceber que nesse exemplo, e aí quase sempre é assim, né, nós temos uma diferença pequena aqui, né, entre essas duas velocidades, né, que essa diferença pequena, pelo menos geralmente a gente pode denotar por essa razão entre a variância e a média de uma amostra de velocidades, né, dos veículos ao longo de um segmento viário, tá bom? Então, uma vez que a gente já definiu aí, né, a gente definiu, discutiu, né, um pouco sobre o fluxo, sobre a velocidade, sobre a densidade, né, que são as variáveis fundamentais do tráfego. A gente olhou isso bem individualmente, cada uma, né? Agora a gente está preocupado, e aí entra numa nova fase aqui da aula, né, em descrever os modelos macroscópicos que relacionam, então, fluxo, densidade e velocidade média da corrente de tráfego. Tá? O modelo mais tradicional e também o modelo mais simples, por consequência, né, é um modelo que foi proposto por Bruce Green-Shields, né, lá no começo dos anos, entre 1925 e 1950, né, de pesquisas e estudos realizados então nos Estados Unidos, né, e o Bruce Green-Shields ele estudou correntes de tráfego rodoviário ininterruptas, né, ou seja, que remetem aí ao tráfego em rodovias, tá? E olha só, e é importante a gente, antes de se debruçar sobre os modelos de Green-Shields, tentar entender essa figura que está aqui abaixo, tá? Veja só, nós estamos pensando aqui uma corrente de tráfego, mas aí a gente faz um olhar um pouco mais detalhado aqui do que acontece entre dois veículos, né? Então imagina que você é um observador aqui, exatamente nessa linha onde meu mouse, né,
tá aparecendo aqui, né, nessa linha. Então você está aqui um observador, passou o primeiro veículo verde, você disparou um cronômetro, passou outro veículo logo na sequência, você parou o cronômetro. Né? Essa diferença de tempo, a gente já definiu antes, né, de veículos sucessivos, é o header, é o nosso gerado aí header. Tá? É lógico que se mais ou menos nesse mesmo experimento aí, né, você tirar uma fotografia aérea, né, o sujeito está aqui do lado, né, vai contar aqui os headers, mas se tirar a fotografia aérea, vocês vão ver que existe um espaçamento, né, entre esses dois veículos. Tá? Admitindo então que esses dois veículos eles estão na mesma velocidade, que é uma velocidade que remete à velocidade da corrente de tráfego, é bom que se diga isso, tá? Se você está aqui e você pode então chegar à conclusão o seguinte, né? A gente sabe que velocidade é o espaço sobre o tempo, portanto, tempo é o espaço sobre a velocidade. Que tempo é esse? Esse tempo de deslocamento vai ser exatamente o nosso header do experimento que a gente está avaliando, não é isso? Né? Esse aqui é o espaçamento e aqui é a velocidade. Né? Isso para um par de veículos. Mas se a gente pegar essa relação que a gente encontrou, né, que header é o espaçamento sobre a velocidade de um par de veículos, e começar a extrapolar isso, né, para vários veículos, a gente pode dizer então que o headway médio, certo? Aí eu imagino que tem uma barra aqui que determina o médio, né? Então o headway médio é igual ao espaçamento médio, certo? A barrinha aqui em cima do S, dividido pela velocidade média da corrente de tráfego. Né? E aí a gente já tinha visto anteriormente que o headway médio ele é o inverso do fluxo da corrente de tráfego, certo? Então tá aqui, eu substituí por 1 sobre Q. O espaçamento médio, ele é o inverso, aqui o inverso, da densidade da corrente de tráfego. Né? E aí, só fiz destrinchar um pouquinho aqui, né? A gente tem aqui então o inverso da velocidade da corrente de tráfego, só fiz repetir aqui. Tá? Então, daqui, arrumando um pouquinho, né, a gente consegue então chegar à conclusão de que fluxo é igual à densidade vezes a velocidade da corrente de tráfego. Né? Então, é importante isso, essa relação que a gente chama até de relação fundamental do tráfego. Veja só, né? O fluxo é igual à densidade vezes a velocidade. Veja que se a gente fizer uma análise das dimensões de cada variável, faz até sentido, né? Porque uma unidade usual aqui para o fluxo é veículo por hora. Né? Densidade é veículo por quilômetro. E a velocidade é quilômetro por hora. Se a gente cortar quilômetro com quilômetro, a gente vai ver que aqui tem veículo por hora. E aqui também vai resultar desse produto aqui, também vai resultar a unidade veículo por hora. Tá? Então, vamos tentar, não precisa memorizar, não é isso que eu quero, mas eu acho que isso é uma das coisas que dá para vocês, de uma maneira mais generalizada, né? Uma disciplina aí do curso de engenharia civil, né? Eu acho que algumas coisas a gente pode levar para a carreira, né? E essa é uma delas, uma relação bem simples e que dá para memorizar aí para a sequência dos estudos de vocês, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho desses modelos macroscópicos, né? Então aqui tem algumas hipóteses que eu vou ler rapidamente, porque eu acho melhor a gente discutir esses conceitos a partir do gráfico que vem no próximo slide, tá? Então, vamos lá. Quais são essas hipóteses? Que um valor, quando tem uma densidade igual a zero, o fluxo também é zero. Porque veja só, você tirou uma fotografia, não viu veículos nessa fotografia aérea, portanto, a densidade é zero e, obviamente, se você nessa fotografia tivesse um observador, né, registrando as passagens dos veículos num ponto da via, ele também não ia observar nenhum veículo passando, né, ao lado dele na via. Né? Então, esse observador também ia chegar à conclusão de que o fluxo é zero. Né? À medida que a densidade aumenta, o fluxo também aumenta. Então é bem intuitivo também, pelo menos por enquanto. Né? Então você tem lá
uma fotografia. Essa fotografia começa a ter várias fotografias em sequência. Você começa a observar que essa fotografia tem mais veículos no mesmo segmento de via. Obviamente, se tiver um observador, né, também continuamente ao lado da via, vai perceber que o fluxo ao lado da via, né, vai também aumentar. Tá? Agora, essa densidade, ela atinge um valor máximo, que a gente chegou até a definir anteriormente, né? Essa densidade máxima a gente chama de densidade de congestionamento. Tá? É bom que se diga que essa densidade de congestionamento é a densidade máxima, né? Mas o regime de congestionamento ele ocorre quando a demanda excede a capacidade, certo? Mas a demanda ela excede a capacidade não quando a densidade é máxima. Tá? A gente vai ver daqui a pouco no gráfico, fica mais fácil de perceber isso. Tá? E aí, quando a densidade de congestionamento ocorre, ou seja, quando a densidade é máxima, o fluxo também é zero, porque está todo mundo parado. Tá? Todo mundo parado. À medida que os veículos começam a se movimentar, eles começam a dar um espaçamento um pouquinho maior do veículo da frente e, portanto, a gente não tem a densidade máxima. Então, é bom que se diga que essa densidade de congestionamento a gente só consegue perceber quando o fluxo é igual a zero, ou seja, está todo mundo parado. Se está todo mundo parado, o observador que está lá do lado da via não vai conseguir registrar ao lado da via a passagem dos veículos, porque está todo mundo parado, concorda? Né? Bom, aí conforme a densidade aumenta, o fluxo inicialmente vai até um valor máximo e tal. Acho que essa outra parte fica mais interessante se a gente olhar no gráfico. Vamos lá. Então, veja só. Então, em 1934, já faz bastante tempo, né, o Green Shields, né, que eu mencionei agora há pouco, ele propôs um modelo linear entre velocidade e densidade. Tá? Então, veja se para vocês faz sentido. Aqui tem a formulação, a gente já volta nela. Vamos olhar aqui então o que seria. Olha só, então nós temos aqui, né, um eixo Y, que é a velocidade, certo? Que eu estou denotando aqui pela letra U, e um eixo X, que é a densidade, que eu estou denotando aqui pela letra K. Tá? Se a densidade ela é pequena, próxima de zero, a gente tem poucos veículos na corrente de tráfego, né? Isso, a densidade é baixa. E por consequência, os veículos conseguem trafegar, né? Conseguem trafegar com a velocidade que eles bem entendem. Eles se sentem mais confortáveis. Né? E essa velocidade média da corrente de tráfego, que ela é calculada para poucos veículos, a gente chama de velocidade de fluxo livre. Então esse F aqui vem de free, né? Então nós temos aqui, ó, tá até esse F aqui, ó, fala velocidade de fluxo livre. Tá bom? Velocidade de fluxo livre. Muito bem, a densidade começa a aumentar, você tem mais veículos na corrente de tráfego, portanto, há uma disputa por espaço na corrente de tráfego que faz com que as velocidades, a velocidade média que era alta, né? Aí que a gente chamou de velocidade de fluxo livre, começa a cair. Então, essa velocidade aqui, para essa densidade, é uma velocidade que é menor do que a velocidade de fluxo livre e assim por diante. A densidade vai aumentando, portanto, a velocidade vai caindo. Até que você atinge uma densidade máxima, que a gente já tinha falado antes, ó, densidade de congestionamento, KJ, né? Esse J vem de jam, né? Que é um termo em inglês para congestionamento, né? Então, ele chega nessa densidade de congestionamento e está todo mundo parado. Né? Foi isso que a gente falou agora há pouco. Se está todo mundo parado, a velocidade é zero. Tá? Veja que esse foi o modelo que foi proposto pelo Green Shields. Né? Para poder a gente... Façam esse exercício aí, se vocês quiserem. Tá? Se a gente tem dois pontos conhecidos, né, de uma reta, a gente consegue determinar a equação da reta, concorda? Que é o que a gente tem aqui. A gente tem dois pontos conhecidos, né, dessa reta. A gente tem esse ponto aqui, certo? Que é o ponto que o x aqui, né, quer dizer, a variável independente, que no caso aqui a densidade é zero. Então esse ponto aqui é 0, o f.
não é isso? E esse outro ponto aqui é o ponto KJ, vírgula 0. Né? Nós estamos falando do modelo linear, que ele é igual a K, né? Igual a um parâmetro A mais um parâmetro B, vezes a variável U, concorda? Então, nesse caso, o que eu quero dizer é o seguinte, que com esses dois pontos a gente consegue determinar a equação da reta. E se vocês fizerem esse exercício, vocês vão conseguir chegar exatamente nessa formulação. É lógico que essa formulação tem esses parênteses aqui para poder facilitar um pouco, mas se a gente tirasse esses parênteses, vocês iam ver que U é igual ao F, né, o F vezes 1, e se o F, né, então vai ser essa constante aqui, ó, né, constante que toca o eixo Y aqui, né, que toca o eixo da variável U, né, menos o E, esse menos determina então essa relação inversa aqui, né, quando um aumenta, outro diminui, né, vezes o F sobre KJ vezes a variável K. Né, o F sobre KJ determina então a inclinação dessa reta, não é isso? Vejam o seguinte, é lógico que nós estamos falando aqui só de variáveis, mas quando a gente determina essa equação da reta, tem uma velocidade de fluxo livre, tem uma densidade de congestionamento, né? O F e KJ são constantes, eles não são variáveis, eles são constantes. O que é variável aqui? Variável aqui é a velocidade U e a densidade K, tá certo? Então, o F e KJ a gente admite aí como constantes dessa equação da reta, tá? Então essa foi a fórmula. Mas como é que determinou, como é que Green-Shields determinou que essa relação entre velocidade e densidade seria bem representada por um modelo linear? Ele chegou a essa conclusão observando os dados, certo? Muito provavelmente. Eu acho até que eu posso até tentar lembrar daqui a pouquinho, eu tive acesso, você consegue achar com certa facilidade, o artigo que o Green-Shields escreveu na época, a gente consegue achar. Né? E é fácil de entender que ele viu a nuvem de pontos plotada, né? Nuvem de pontos que eu falo de velocidade versus densidade, ele viu que a equação da reta representaria bem aqueles pontos. Tá? E é isso que a gente geralmente faz em engenharia, muitas vezes. Né? A gente tenta encontrar um modelo que representa dados reais. Né? Ok. Agora, se a gente está falando de relações entre as variáveis, veja que nós estamos falando de relação entre densidade e velocidade, que foi o que a gente falou agora há pouco. A gente vai procurar a relação entre fluxo e densidade, e a gente vai procurar a relação entre fluxo e velocidade. São três variáveis que a gente acaba encontrando três relações entre essas três variáveis, não é isso? Bom, como que a gente vai encontrar então a relação entre fluxo e densidade? Veja que a gente já tem duas formulações aí, né? Já encontramos duas formulações anteriormente. A gente tem aí que fluxo, né, é igual a densidade vezes a velocidade, né? Relação fundamental do tráfego, não foi isso? Fluxo é igual a densidade vezes a velocidade. E a gente tem um modelo, né, linear de Green-Shields que relaciona velocidade e densidade. Tá? Se a gente quer fluxo e densidade, então a gente vai ter que sumir aí com velocidade. Então, sumir com velocidade significa que a melhor alternativa que a gente tem seria isolar, então, a velocidade. Veja que nesse caso aqui a velocidade já está isolada, né? Então, se a velocidade está isolada, o que eu vou fazer? Pegar essa parcela toda aqui que eu estou mostrando, ó, o F que multiplica 1 menos K sobre KJ, e jogar aqui em cima, na relação fundamental do tráfego. Então, isso aqui acaba transformando em, né, fluxo igual, o que aqui é o fluxo, tá? Fluxo igual a densidade vezes a velocidade de fluxo livre, que multiplica 1 menos a densidade sobre a densidade de congestionamento. Ok. Vamos arrumar um pouquinho isso daqui. Se a gente arrumar, pegar esse K aqui, por exemplo, e colocar ele para dentro do parênteses, a gente vai ver então que o fluxo é igual a velocidade de fluxo livre, que multiplica a densidade menos a densidade ao quadrado sobre KJ. Lembrem-se, a velocidade de fluxo livre, o F, e a densidade de congestionamento KJ são constantes, certo? São constantes. Quem são as variáveis? Fluxo e densidade K. Portanto, a relação entre fluxo Q e densidade K não é uma relação linear, muito pelo contrário.
é uma relação quadrática, certo? É um modelo quadrático, uma função do segundo grau. Né? Então, como é que isso seria representado graficamente? Então, nós temos aqui, né, a gente costuma representar assim, no eixo Y, o fluxo, no eixo X, a densidade. A relação ela é quadrática, portanto, a gente tem essa relação quadrática dessa forma. Tá bom? Veja o que a gente pode retirar de informação daqui. Vamos lá. À medida que a densidade ela vai aumentando, o fluxo vai aumentando. Então, você tem uma fotografia aérea, tem uma determinada quantidade de veículos naquele trecho, essa quantidade de veículos vai aumentando, o sujeito que está ali do lado da via contando veículos vai perceber que tem mais veículos passando por unidade de tempo. Então a densidade aumenta, o fluxo também aumenta, e me parece bem natural, até que você atinge um fluxo máximo. Certo? A gente já viu na outra aula a definição de fluxo máximo. Fluxo máximo a gente costuma chamar de capacidade. Ou fluxo na capacidade. Né? Portanto, o fluxo máximo aí é fluxo na capacidade ou simplesmente capacidade. Certo? Veja que ao atingir esse fluxo máximo, a gente atinge esse vértice da parábola, não é isso? Esse vértice da parábola, né? Num ponto, e esse ponto que nós temos aqui correspondente à capacidade, nós temos uma densidade que a gente chama de densidade crítica, tá certo? Densidade crítica, ou também chamado de densidade na capacidade. Por que chama de densidade na capacidade? Porque a densidade cujo fluxo é igual à capacidade. Então, densidade na capacidade ou densidade crítica. Tá? Agora, veja só. A gente foi aumentando o fluxo, foi aumentando a densidade, e o fluxo foi aumentando até atingir o máximo. E o que acontece se a gente continua, assim, né, um modo de dizer, o que acontece se a demanda, né, continua a aumentar? Se a demanda continua a aumentar, significa que agora nós temos um regime de congestionamento. Tá? A gente já falou disso antes. Né? O termo congestionamento, o regime de congestionamento, ele só ele remete àquela situação em que a demanda excede a capacidade. Como que a gente consegue perceber se a demanda excede a capacidade? É quando a gente começa a ver aquele regime meio que de instabilidade do tráfego. É quando a gente tem aquele regime de para e anda, para e anda, para e anda. Esse para e anda, remete, né, ao regime de congestionamento de fato, que é quando a demanda excede a capacidade. Então imagine que você é um sujeito que está lá do lado da via coletando dados de fluxo. Né? Essa situação de parar e andar, vai fazer com que o cara que está do lado da via coletando os dados de fluxo, ele começa a perceber uma frequência menor de veículos passando na frente dele. E essa frequência de veículos passando na frente dele menor significa que a taxa de veículos que passam na frente dele é menor. E o que é essa taxa? É o fluxo. É o fluxo. Então o fato de parar e andar, até que todo mundo de fato pare, que é esse ponto aqui, ó, né? Então o cara começa a ver então, o fluxo caindo. Então a densidade aumenta, continua aumentando, a densidade continua aumentando, mas o fluxo começa a cair. Porque essa instabilidade de parar e andar, começa a ficar cada vez maior, até que todo mundo, de fato, pare. E aí nós temos registrado, então, a densidade de congestionamento com um fluxo igual a zero. Tá? Então isso é interessante porque para o mesmo fluxo, tá, a gente tem duas densidades. Olha só. Então, digamos que a gente tem aqui um mesmo fluxo. A gente tem duas densidades. Uma densidade que é mais alta e uma densidade que é mais baixa. Isso é importante para a gente entender como que o tráfego funciona. Tá? A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Tá? Para qualquer ponto dessa curva aqui, verde, né, a gente pode estimar quem é a velocidade. Né? Claro,
para um ponto aqui qualquer dessa curva verde, nós vamos ter um fluxo e vamos ter uma densidade. E se a gente tem um fluxo e tem uma densidade, a gente consegue calcular a velocidade, não é isso? Então, isso remete a quê? Vamos voltar um pouquinho, ó. Remete a essa formulação aqui, a relação fundamental do tráfego. Fluxo igual a densidade vezes velocidade. Então, se a gente tem um fluxo e tem uma densidade, obviamente a gente tem a velocidade. E essa velocidade é o fluxo sobre a densidade, concorda? Né? Então, se a velocidade é o fluxo sobre a densidade, então, se a gente pega, por exemplo, um ponto desse aqui como exemplo, exatamente o ponto da capacidade, né, a gente vai ter aqui um ângulo, né, trazendo aqui na origem, a gente vai ter um ângulo que a tangente desse ângulo vai ser igual à velocidade. Porque quem é a tangente desse ângulo? É fluxo, olha só, aqui o triângulo, né, retângulo, né, vai ser o fluxo sobre a densidade, ou seja, é a velocidade. Né? Então, se eu pegar um ponto bem aqui assim, onde o meu mouse está, e ligar na origem, e tirar a tangente desse ângulo, nós vamos ter uma velocidade que é a velocidade da corrente de tráfego nessa situação aqui, com um determinado fluxo e com determinada densidade. Tá? Nesse caso especificamente, nós estamos falando do ponto onde a capacidade foi registrada, né? Então, nós temos aqui o fluxo e a capacidade, e a densidade é que a gente chama de densidade crítica, né? E aí, nesse ponto, a gente tem, por consequência, a velocidade e também a velocidade crítica. Né? A gente vai, daqui a pouco, falar um pouquinho mais dela. Agora, veja só, quando eu estou falando aqui de uma parábola, né? É fácil perceber que existe uma relação aqui entre densidade crítica e densidade de congestionamento. Né? E essa relação está sendo apresentada aqui nessa formulação aqui do lado. Ó. Então, a densidade crítica, tá vendo? É a densidade de congestionamento sobre 2. A densidade crítica é a metade da densidade de congestionamento. Tá? Então isso é fácil de ver até pela figura. Tá bom? O que mais? Vamos agora, de maneira bem similar, vamos agora tentar encontrar a relação entre fluxo e velocidade. Vamos tentar encontrar a relação entre fluxo e velocidade. De novo, a gente tem aqui fluxo igual a densidade vezes a velocidade, relação fundamental do tráfego. E aqui a gente tem o mesmo modelo, linear entre densidade e velocidade, com a diferença que antes a gente estava com a velocidade isolada. Vou até voltar para vocês verem. Ó. Tá vendo? A gente estava com a velocidade isolada. Né? É lógico que a gente consegue mexer nisso daqui para isolar a variável k, tá? Que é o que a gente quer para poder sumir com a variável k. É isso? Com a variável da densidade. Foi o que ele fez aqui. Ó. Então ele isolou aqui a densidade k, que vai ser kj, que multiplica 1 menos a velocidade sobre a velocidade de fluxo livre. Bom, feito isso, eu posso pegar então e sumir com a densidade, porque o que eu quero é a relação entre fluxo e velocidade. Tá? Então, fazendo isso, eu pego toda essa parcela aqui e jogo aqui na relação fundamental do tráfego. Então, a gente tem que fluxo igual a velocidade vezes kj, enfim. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos arrumar um pouquinho mais isso daqui, pegando essa velocidade, essa variável da velocidade u, e jogando dentro do parênteses, que é o que a gente encontrou aqui. Ó. Então, fluxo é igual a kj, que multiplica a velocidade menos velocidade ao quadrado sobre a velocidade de fluxo livre. Ah, professor, mas você falou que tinha que sumir com a densidade está aparecendo aqui, ó, kj. Não. Esse kj é uma constante. Quando eu digo que eu tinha que sumir com a densidade, eu tinha que sumir com a variável densidade. A variável densidade estava aqui, ó. Esse K. O K não está aparecendo aqui, concorda? De novo, kj, que é a densidade de congestionamento, e o F, que é a velocidade de fluxo livre, são constantes. As variáveis são fluxo, K, fluxo Q, e a velocidade U. Então está aqui. Que é uma relação, de novo, o quê? Não é uma relação linear, é uma relação, de novo, do segundo grau. É uma relação quadrática, é um modelo quadrático. Vamos ver como é que isso, que isso representa graficamente. Tá? Aqui tem um texto, tá, pessoal? Um texto que é basicamente as coisas que eu já
que eu já falei e vou falar na figura na sequência, depois fica aí, já está inclusive lá no Moodle, né? Os slides para vocês, se quiserem dar uma lida, enfim. Né? Eu acho mais interessante discutir o gráfico. Vamos lá. Depois vocês podem dar uma lida lá com calma, sem problema nenhum. Veja só, temos aqui, a gente costuma representar a relação fluxo-velocidade, né? Colocando a velocidade no eixo Y e o fluxo no eixo X. Né? E a parábola fica deitada, e eu vou explicar para vocês por quê. Né? Veja só, o que isso aqui está nos mostrando? Está mostrando o seguinte: quando o fluxo é baixo, vamos passar desse ponto aqui, o fluxo é baixo, digamos que você está lá na madrugada, tá passando numa rodovia, está lá de madrugada, né? E aí você está percorrendo o trecho da maneira que bem entende, lógico que tem a questão da sinalização e tal, né? Mas está percorrendo do jeito que você acha conveniente, na velocidade que você acha conveniente, né? E essa velocidade a gente chama de velocidade de fluxo livre, você não está sendo influenciado por nenhum outro veículo, ou pelo menos por poucos veículos, né, ali na corrente de tráfego. Ok. À medida que o fluxo aumenta, essa velocidade tende a cair, né? Porque você começa a disputar espaço com outros veículos, os veículos que estão aparecendo aqui porque o fluxo está aumentando. Não é isso? Então o fluxo está aumentando, a velocidade está caindo. Muito bem. O fluxo começa a aumentar de modo que ele atinge um limite, um fluxo máximo. E a gente já falou desse fluxo máximo antes. É a própria capacidade, né? A gente chama de fluxo na capacidade ou simplesmente capacidade. Não foi isso? Né? Muito bem. Então, nesse ponto especificamente, o fluxo, né, que está passando ali na via é exatamente igual à capacidade. Agora, imagina que tem mais veículos entrando, né, querendo utilizar a via. Né? Portanto, a demanda ela excede a capacidade. Né? Então, se a demanda excede a capacidade, né, significa que agora a gente tem um regime de congestionamento. Certo? Regime de congestionamento. E no regime de congestionamento, a gente tem aquela situação que a gente falou agora há pouco. Né? Então, a gente tem uma situação de instabilidade. Né? Então, aquela situação de que os veículos param e andam, não sei se vocês já experimentaram isso, né? Principalmente em rodovias, né? Em que você para, não porque tem um semáforo na frente, pode acontecer inclusive de madrugada, né? Mas já aconteceu, por exemplo, um feriado, por exemplo, uma rodovia, né? Ou então mesmo uma rodovia tipo a Fernão Dias, aqui no final do dia, perto do horário de pico, né? Você consegue perceber que às vezes a gente para e às vezes não aconteceu absolutamente nada. O que tem, na verdade, é uma demanda acima da capacidade. Como você está ali, naquela situação de para e anda, o sujeito que está ali do lado da via começa a ver uma frequência menor de veículos passando na frente dele. E essa frequência menor, essa taxa menor de veículos passando na frente dele remete ao nosso fluxo. Então, a demanda vai ficando maior do que a capacidade, né? Vai ficando cada vez maior, então você começa a percorrer essa parte de baixo aqui da curva verde. Né? Então, até que todo mundo acaba parando, o fluxo vai diminuindo, a velocidade também vai diminuindo até que todo mundo para. E aí você nem consegue mais perceber os veículos passando ao lado da via e, obviamente, não consegue medir velocidade nenhuma. É esse ponto aqui especificamente. Tá? Então, veja que a gente tem aí, né, dois regimes. Tá? Vou até mostrar todo mundo aqui. Ó. Nós temos um regime que a gente chama de regime de fluxo livre, que às vezes pode confundir um pouco, né? Confundir um pouco com a velocidade de fluxo livre. Quando eu falo de regime de fluxo livre, a gente está querendo dizer que é o regime de fluxo não congestionado, tá? Que é essa parte de cima aqui da curva verde, tá? Acima dessa linha azul aqui, ó. Enquanto que aqui embaixo, abaixo da linha azul, né, nós temos o regime de fluxo congestionado, que é o regime que a demanda é acima da capacidade, tá? De novo, se a gente pegar aqui a relação fundamental do tráfego, a gente vai ver que densidade é igual ao fluxo sobre
certo? Sobre a velocidade, tá? Que, no final das contas, para um determinado ponto aqui, eu peguei esse ponto aqui de exemplo, né? Pega esse ponto aqui de exemplo, que tem uma velocidade 1 e um fluxo 1, né? Essa densidade vai ser o fluxo sobre a velocidade, que vai ser o K1, que nada mais é do que, né, a tangente aqui desse ângulo, tá? Certo? Desse ângulo, tá? E aí, quanto maior for esse ângulo aqui, né, que é um ângulo formado com o eixo Y, maior vai ser a densidade. Então, se eu pegar um ponto bem aqui, por exemplo, e trouxer na origem, vai dar um ângulo, né, que determina, então, uma tangente, uma densidade maior, tá? E é isso. Veja só, uma coisa importante. Nesse ponto aqui especificamente, ó, onde está o mouse, nós temos o fluxo máximo, mas nesse ponto nós temos uma velocidade correspondente, né? Essa velocidade correspondente a gente chama de velocidade crítica, certo? Ou velocidade na capacidade. Quando a gente fala que essa palavra crítica, ela é usada para determinar uma mudança do regime, tá? Do regime de fluxo não congestionado para o regime de fluxo congestionado. Por isso que eles chamam de crítico, tá? Mas eu, na verdade, eu até costumo chamar mais por velocidade na capacidade, porque realmente é isso, né? Você remete, então você está dizendo que essa velocidade ocorreu exatamente quando o fluxo era o máximo, quando o fluxo é o fluxo na capacidade ou simplesmente capacidade, tá bom? Bom, dessa figura a gente também consegue ver o seguinte, que essa velocidade crítica, ela é, por ser uma parábola, né? Uma parábola aí, a gente consegue ver que essa parábola é espelhada, né, em torno dessa linha azul. Portanto, a velocidade de fluxo livre, que é a distância que vem daqui até a origem, ela é o dobro da velocidade crítica, ou melhor dizendo, a velocidade crítica ela é a metade da velocidade de fluxo livre. Tá bom? E aí, veja que interessante. A gente consegue, já definiu antes, que fluxo é igual a velocidade vezes a densidade. Ok. Se esse fluxo, isso em termos das variáveis, né? A variável fluxo é igual a variável velocidade vezes a variável densidade. Mas, se nós estamos falando de um ponto específico, que é o ponto na capacidade, então a variável fluxo, nesse caso aqui, vai ser o fluxo na capacidade. Nesse caso, a variável velocidade vai ser a velocidade crítica. E a variável densidade vai ser a densidade crítica. Então, por isso que a gente disse que, em vez de ser fluxo igual a velocidade vezes a densidade, para aquele ponto específico, nós falamos de fluxo na capacidade igual a velocidade crítica vezes a densidade crítica. Tá? Bom, a gente está vendo aqui, ó, velocidade crítica, velocidade de fluxo livre sobre 2. E a gente já tinha visto antes que a densidade crítica é a de congestionamento sobre 2, não é isso? Então é isso que está aparecendo aqui, ó. Só fiz substituir velocidade crítica é de fluxo livre sobre 2. Densidade crítica, a densidade de congestionamento sobre 2. Arrumando um pouquinho, a capacidade vai ser velocidade de fluxo livre vezes densidade de congestionamento dividido por 4. Mas é importante o seguinte, isso só é verdade, né? Essa relação aqui, quanto essa aqui de cima, ela só é verdade quando o modelo é o modelo de Green-Shields, certo? Que é o modelo de Green-Shields, que é a relação linear entre velocidade e densidade, relação quadrática entre fluxo e densidade, relação quadrática entre fluxo e velocidade. Esse é o modelo de Green-Shields. Mas veja só, é um modelo antigo, que tem todo um conceito por trás interessante, importante de discutir, mas que muitas vezes hoje em dia pode não ser o modelo mais moderno, que representa melhor os dados observados no campo. Tá? Então é bom que se diga, repita, que essa formulação aqui ela só surgiu a partir das premissas do modelo de Green-Shields. Tá certo? Bom, aqui tem um texto que depois, se vocês quiserem dar uma lida aí, a gente até falou tudo que está aqui nesse texto, tá bom? E aqui também. Veja só, nós estamos partindo aí para terminar
a aula de hoje, né? Acho que deve ter somente aí dentro da minha previsão, mais uns 5 slides, tá? E aqui nós temos um exemplo que a gente obtém, por exemplo, em manuais de tráfego, tá? E aí, peço desculpas por estar em inglês, mas não está difícil de entender não, tá? Olha só, aqui nós temos uma variável que é o fluxo, e aqui a variável velocidade. Opa, volta lá. Variável velocidade, beleza. Aqui são curvas fluxo-velocidade para rodovias de pista dupla. O que é rodovia de pista dupla? É aquela rodovia que tem uma divisão física, geralmente, né, entre os dois sentidos de tráfego, e cada sentido de tráfego tem pelo menos 2 faixas de tráfego. É a rodovia de pista dupla, não é exatamente a rodovia de pista simples que a gente estava até discutindo antes, tá? Não é a rodovia de pista simples, é diferente. Bom, aqui nós temos 4 curvas numa figura só. Nós temos uma curva cuja velocidade de fluxo livre é igual a 100 km por hora, tá? Essa curva ela atinge a capacidade aqui, ó, e ela não está sendo representada a parte do regime congestionado, tá certo? É como se tivesse aqui, ó, volta um pouquinho nessa outra curva aqui, é como se estivesse mostrando somente essa parte de cima da curva verde, certo? E aí ele resolveu fazer isso para 4 curvas com velocidades de fluxo livre diferentes, né? Então nós temos aí, né, uma curva com velocidade de fluxo livre de 100, cuja capacidade chegou aí em torno de 2.200 veículos por hora por faixa, né? À medida que você baixa a velocidade de fluxo livre, essa capacidade ela cai um pouquinho, né? E o que é interessante é o seguinte: você consegue perceber uma região, que aí está determinada aqui por essa linha pontilhada, né, que qualquer ponto que você pegar aqui, né, da curva, combinando velocidade com fluxo, você vai calcular uma densidade. Você consegue ver que essa região aqui desse triângulo que eu estou tentando mostrar aqui com o mouse, ó, é uma região cuja densidade vai de 0 a 7. Essa região aqui, ó, é uma região cuja densidade vai de 7 a 11, depois de 11 a 16 e tal. Isso é legal porque a gente consegue ver nessa mesma figura o nível de serviço para a rodovia de pista dupla, né, que geralmente a gente tem um critério, vamos falar depois de nível de serviço na aula que vem, né? A gente vê que o nível de serviço A, que é o melhor nível de serviço, é dentro de um critério já estabelecido aí por manuais de tráfego, né? Vai ser o nível de serviço A quando a densidade vai de 0 a 7, nível B de 7 a 11. Então, veja só, o que eu estou querendo dizer é que nessa figura tem muita informação, né, numa figura só, o que é bem interessante até para consulta, né? Então você vai lá na via e consegue calcular, contar os veículos, e aí você consegue com esse veículo ver, olha, bom, para 800 eu vou esperar então com a velocidade de fluxo livre de 80, eu vou esperar uma velocidade de 80. Mas o que é interessante é o seguinte, que esse modelo aqui não é o modelo de Green Shields. Por quê? No modelo de Green Shields, vamos voltar um pouquinho, ó, assim que o fluxo sai do zero, a velocidade já cai um pouquinho em relação à velocidade de fluxo livre. O modelo que está sendo proposto aqui nessa figura, ele fala que não. O fluxo ele aumentou um pouquinho, né, saiu do zero, descolou do zero, mas a velocidade de fluxo livre ela não cai. Ela tende a se manter ainda próxima à velocidade de fluxo livre. A velocidade não cai muito. Ela vai cair depois que o fluxo já é bem razoável lá na frente. Tá? Quando o fluxo vai aumentando, a velocidade tende a se manter ali alta e só depois ela começa a cair. Isso é bem interessante porque isso remete à evolução dos veículos, à evolução dos motoristas, que hoje eles já conseguem se comportar de maneira um pouco, digamos assim, entre aspas, mais agressivo, ou pelo menos com um pouco mais de habilidade, do que na época em que o modelo de Green Shields foi proposto. Né? Que o motorista era outro, que o veículo era outro, né? E então a gente consegue então ter uma curva dessa que é uma curva um pouco mais moderna, digamos assim, moderna no sentido de que acompanha melhor o que se observa no campo, né? E aí veja só, essa figura aqui
é uma figura que traz esse conceito do que está acontecendo no campo, né? Então, esses aqui são dados reais, tá? Cada pontinho, isso aqui foram dados coletados de um sensor de tráfego, numa rodovia paulista, salvo engano, na SP-98, que é aquela rodovia que chega no litoral de São Paulo. Eu acho que é a rodovia que a gente é conhecida também como Mogi-Bertioga, né? E aí são dados de um ano inteiro. Eu não vou lembrar agora qual que é o ano, mas se eu fosse chutar algo como 2008, alguma coisa assim, 2009, né? E aí a gente tem correntes de tráfego agregado de 15 em 15 minutos. Então veja só, nós temos aí 365 dias no ano, vezes 24 horas, vezes 4, porque cada hora tem 4 correntes de tráfego de 15 minutos. Então essa multiplicação, 365 vezes 24 vezes 4 vai dar o número de pontos que tem aí. Veja que a quantidade de pontos no regime não congestionado, que é essa parte de cima aqui da curva vermelha, é muito maior do que essa outra parte aqui. Isso porque nós estamos falando de uma rodovia que raramente a demanda excedeu a capacidade, que é a parte de baixo da curva vermelha aqui, concorda? Né? Então o que é interessante aqui também é o seguinte, que esse modelo ele representa mais ou menos em torno do meio da nuvem de pontos aqui, não é isso? E é importante dizer isso, né? E aí você consegue ver que o patamar de velocidade tendendo a se manter e caindo um pouquinho mais lá na frente, né? Veja que a velocidade de fluxo livre, ó, que é esse pontinho aqui, é de quê? Em torno de 110 km por hora, não é isso? A capacidade é aqui em torno de 2.700 veículos por hora, né? E a velocidade na capacidade, veja se a capacidade está aqui, a velocidade na capacidade está aqui em torno de 90 km por hora. Veja que a velocidade de fluxo livre é 110. E a velocidade na capacidade é de 90. Então nós não estamos falando de uma velocidade na capacidade que é igual a metade da velocidade de fluxo livre. Não, porque esse modelo aqui não é o modelo de Green Shields. Tá certo? Se fosse assim, a velocidade na capacidade seria metade de 110, daria 55, daria bem aqui assim, ó. Veja como não é. Certo? Então é importante saber que aquela relação, né, de velocidade de fluxo livre e velocidade crítica, que uma é metade da outra, ela só acontece por um modelo de Green Shields. E os dados aqui desse modelo estão mostrando que nem sempre isso acontece. É lógico que dependendo do caso, é por isso que é importante olhar os dados, né? Dependendo do caso, ainda pode ser assim. Tá? O modelo de Green Shields ele não é de se jogar fora, não, muito pelo contrário. Né? É o primeiro que a gente aprende, que a gente depois vai atrás de outros mais modernos. Né? Mas é importante ter clareza de que sempre tem que olhar os dados. Tá? Os dados é que vão dizer o que é melhor. Tá bom? Outro exercício. Faltam 2 exercícios, mas a gente consegue terminar em 5 minutos. Olha só. Bem simples o exercício, tá? Dados obtidos por fotografia aérea mostraram 8 veículos em um trecho de rodovia de 250 metros de comprimento. Veja que essa informação ela já nos ajuda a encontrar a densidade. Esses são 8 veículos em 250 metros ou 0,250 quilômetros. Ao fazer essa conta, a gente consegue encontrar uma densidade de 32 veículos por hora. Certo? Muito bem. Continuando. Os dados de tráfego coletados ao mesmo tempo indicaram um intervalo de tempo médio entre os veículos de 3 segundos. O que é intervalo médio entre os veículos? É o headway. Então, está dizendo aqui nessa informação que o headway médio é de 3 segundos. Portanto, o inverso do headway médio é o fluxo, certo? A gente multiplica aqui por 3.600 para poder compatibilizar as unidades, né? Então, a unidade aqui sai em veículo por hora. Então, um headway médio de 3 segundos indica, então, um fluxo de 1.200 veículos por hora, certo? Então, a gente tem densidade, a gente tem fluxo. Como que obtém a velocidade? Pela relação fundamental do tráfego. Fluxo é igual a densidade vezes a velocidade. Fluxo é 1.200, densidade é 32,
velocidade é a nossa incógnita. Resolvendo isso daqui, a gente chega a uma velocidade de 37,5 km por hora. Ok? Último exercício de hoje. A gente tem aqui observações conduzidas numa faixa de enrolamento de uma rodovia produziram os seguintes dados sobre a velocidade média no espaço e a densidade da corrente de tráfego. Então veja que ele obteve aqui alguns dados, né, de correntes de tráfego que ele não indica qual foi o período de agregação. Mas vamos admitir que pode ter sido assim de 15 em 15 minutos. Né? Então em 15 minutos ele obteve um fluxo com uma velocidade de 97, uma densidade de 7, aí depois em outra corrente de tráfego de 15 minutos, 70 de velocidade, 29 de densidade, e assim ele obteve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 registros, ou 12 pontos, né, de velocidade versus densidade. Tá? Obter densidade de congestionamento, velocidade de fluxo livre e a capacidade. Esse é o exercício. Tá? Eu não sei vocês, mas a primeira solução que me vem à cabeça é pegar esses pares aí, velocidade e densidade, e colocar no gráfico. Tá? E foi o que eu fiz aqui. Ó. Então eu peguei aqui e plotei os dados. Tá? Plotei esses dados. E aí vocês podem perceber que a gente pode tentar estimar um modelo para esses pontos que é uma relação linear, mais ou menos como foi feito, né, se é feito para o modelo de Green-Shields. Tá? E aí, se vocês já não sabem como fazer isso, eu acredito que nessa altura, né, vocês estão aí no 6º período, já devem mexer bastante com Excel, imagino eu. Uma coisa que pode ser feito com Excel, pegando aqueles dados que tem aqui no enunciado, joga no Excel, né, nossa velocidade vai ser a nossa variável independente, né? Não, melhor dizendo, vai ser a nossa variável dependente, e o K vai ser a nossa variável independente, né? E que é como eu estou demonstrando aqui no gráfico. Né? Então a gente consegue, então, com isso, clicando com o botão direito, por exemplo, em cima do gráfico, né? Adicionar a linha de tendência, ou, enfim, fazer uma regressão linear. Né? Por isso que é importante vocês entenderem bem de estatística. Onde é que a gente aprende regressão linear? Na disciplina de estatística. Tá certo? Então, fazendo isso, a gente consegue perceber, né, encontrar o modelo que melhor se ajusta a esses pontos, e viu que que a equação, né, fazia com que essa constante aqui que tocava o eixo Y é igual a 95, ou seja, a velocidade de fluxo livre, não é isso? Que a gente já tinha visto antes. Então, 95 é a velocidade de fluxo livre e 120 é a densidade de congestionamento. Tá certo? Isso eu descobri de onde? Fazendo a regressão linear, tá certo? Para esses pontos aqui. Eu acho esse ponto aqui, gente, desculpa, tá? Esse ponto aqui tá até errado, tá? Esse ponto aqui não existe na tabela lá, não, salvo engano, tá? Ignora um pouquinho esse ponto aqui. Bom, o fato é que a gente então encontrou uma constante, né, aqui de 95, que é a velocidade de fluxo livre, e essa outra, a constante aqui de 120. Na verdade, a constante é menos 95 sobre 120, né, mas o fato é que a gente tem 120 de densidade quando a velocidade é zero, portanto, esse 120 é a densidade de congestionamento, que é uma das duas perguntas que ele faz aqui. Ó. Obter densidade de congestionamento, 120 veículos por quilômetro. Velocidade de fluxo livre, 95 km por hora. Certo? Falta obter a capacidade, que é a terceira coisa que ele pergunta. Né? Capacidade, então, se a gente está dizendo que a relação entre velocidade e densidade é uma relação linear, então, nesse caso, nós estamos falando do modelo de Green-Shields. É uma premissa básica do modelo de Green-Shields, que a relação entre velocidade e densidade é uma relação linear. Se é uma relação linear, então a gente pode se valer aí dessa formulação de que a capacidade é a velocidade de fluxo livre vezes a densidade de congestionamento dividido por 4.
Então vai ser 95 vezes 120 dividido por 4, chegamos a uma capacidade de 2.850 veículos por hora. Tá? Essa questão vocês podem tentar fazer de várias formas. Tem outras maneiras de fazer, por exemplo, no Excel, de fazer regressão linear. Né? Em sala de aula eu até explico para os alunos como é que faz isso na calculadora, como é que aplica, usa a calculadora científica, né, para poder fazer regressão linear, tá? Mas obviamente a gente não tem condições de fazer isso com as ferramentas que a gente tem aqui agora. Né? Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Né? A gente então falou de velocidade, falou de densidade, falou da relação entre as três variáveis fundamentais do tráfego. Né? Com isso, pessoal, você já tem condições, né, de fazer a lista de exercícios. Tá? Para essa semana eu pretendo ainda encerrar, né, esse conjunto de slides aqui que já está lá no Moodle. Né? Vamos ter pelo menos mais 2 aulas aí, um falando sobre nível de serviço, tá? E o outro falando sobre um pouco de circulação viária. Tá? E com isso a gente vai no caminho de daqui a pouco, talvez no máximo até semana que vem, a gente encerrar então a unidade 4 do conteúdo programático. Tá ok? Então, próxima aula, então, vamos começar desse slide aqui, trazendo de maneira bem simples, né? Não temos condições ainda de falar muito sobre esse assunto, mas de maneira bem simples a gente vai trazer aí um conceito de nível de serviço, né, para essa disciplina de análise de sistema de transportes. Tá bom? Ok.